Eu estava parada no meio do saguão do meu condomínio quando meu próprio marido virou para mim na frente de todo mundo e disse: ou você pede desculpas agora, ou para de criar caso no prédio inteiro. Tinha pelo menos 12 pessoas ali, vizinhos que eu cumprimentava todo dia, a faxineira que sempre me desejava bom dia, o porteiro que segurava o elevador quando me via chegando com as compras, todos olhando para mim. Eu não chorei, não gritei, não me defendi. Só olhei para ele por 3 segundos e fui embora. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que o porteiro tinha visto muita coisa e que as câmeras do condomínio tinham gravado tudo. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Meu nome é Helena, tenho 34 anos. Sou gerente de projetos numa empresa de tecnologia, moro no Itaim Bibi há quase 6 anos e até 3 meses atrás eu achava que tinha uma vida estável. Não perfeita, estável. Tem diferença. O apartamento era bom, o condomínio era tranquilo, daqueles que têm reunião de síndico com pauta e tudo, onde as pessoas se cumprimentam pelo nome e reclamam quando alguém deixa o cachorro latir depois das 10 da noite. O tipo de lugar onde a vida parece bem organizada por fora. Meu marido, Marcos, tinha 39 anos e trabalhava como corretor de imóveis. Extrovertido, articulado, daquele tipo de pessoa que entra num ambiente e em 10 minutos já conhece todo mundo pelo nome. Ele adorava o condomínio. Adorava descer para o saguão, bater papo com o porteiro, tomar cerveja no churrasqueiro com os vizinhos nos fins de semana. Para quem olhava de fora, ele era o marido ideal. Presente, sociável, simpático. Dentro de casa, as coisas eram um pouco diferentes. Não era violência, não era abandono, não era nada que eu conseguisse apontar com o dedo e dizer: olha, aqui está o problema. Era uma frieza que foi chegando devagar, como aquela umidade que entra pelas paredes no inverno. Você não vê acontecer, você só percebe quando já está tudo úmido. Jantares em que ele ficava mais no celular do que na conversa. Fins de semana em que ele precisava resolver uma coisa no trabalho e sumia por horas. Uma distância que eu tentava nomear e ele sempre desviava com uma piada ou um beijo rápido na testa que parecia mais protocolo do que carinho. Eu me dizia que era fase, que casamento tem ciclos, que eu estava exagerando. Mas tem uma coisa que aprendi sobre mim mesma ao longo dos anos. Quando o meu corpo sente que algo está errado, ele avisa. Não com pensamentos, com sensações, uma pressão no peito que não passa, uma atenção que se afina para detalhes que antes eu ignorava. Foi assim que eu comecei a notar o perfume. Não era perfume de mulher no casaco dele, nada tão óbvio quanto isso. Era um cheiro específico que vinha nele às vezes quando chegava em casa. Algo fechado, levemente úmido, com traço de concreto e motor, como garagem, como subsolo. Eu não disse nada, só guardei. Fazia uns 2 meses que aquele cheiro aparecia de vez em quando Débora se mudou para o 5º andar. Eu a conheci no elevador numa tarde de terça-feira. Ela estava com uma caixa de papelão nos braços e sorriu quando entrei. 30 e poucos anos, cabelo escuro, jeito calmo. Nos apresentamos. Ela disse que tinha acabado de se separar e estava recomeçando. Eu disse que o prédio era tranquilo, que ela ia gostar. Foi uma conversa de 2 minutos, daquelas de elevador, sem nenhuma importância aparente. Mas quando as portas abriram no meu andar e eu saí, algo ficou. Não era desconfiança, era aquela pressão no peito outra vez. Eu empurrei o pensamento para o fundo e fui fazer jantar. 2 semanas depois, tudo quebrou. Era uma quinta-feira à tarde e eu tinha chegado mais cedo do trabalho. Peguei o carro na vaga, precisava ir ao mercado. Quando abri o porta-malas para pegar as sacolas retornáveis que deixo lá, ouvi uma voz me chamando. Era Débora. Ela vinha do elevador do subsolo caminhando na minha direção e o rosto dela não tinha mais aquele jeito tranquilo do elevador. Estava tenso, determinado, com uma raiva que parecia ensaiada. Helena, ela disse. Parou a uns 3 metros de mim. Precisamos conversar sobre o meu carro. Eu franzi a testa. O seu carro? Tem um arranhão no paralama, do lado da sua vaga. Fiquei olhando para ela. Débora, eu não encostei no seu carro. Não estou dizendo que foi sem querer. A voz dela subiu um pouco. Estou dizendo que foi você. O tom me pegou de surpresa. Não era uma pergunta, não era uma dúvida. Era uma acusação direta, dita com a certeza de quem já decidiu o final da história antes de começar. Olha, eu disse com calma.
Eu entendo que você ficou chateada com o arranhão, mas eu não fiz isso. Se quiser, a gente pode ver as câmeras. Não precisa de câmera. Ela cruzou os braços. Eu sei o que vi. O que você viu? Você me viu fazendo isso? Ela não respondeu. E foi aí que eu percebi que tinha gente parando para olhar. A faxineira com o carrinho de limpeza. 2 moradores que tinham acabado de chegar. O porteiro da tarde no seu posto de vidro, que podia ouvir tudo. E então ouvi passos atrás de mim. Marcos. Ele tinha descido. Não sei se estava no subsolo, não sei se tinha ouvido a discussão e resolvido aparecer, ou se já estava lá antes. Só sei que ele surgiu pelo corredor lateral com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem vai resolver o problema sendo simpático com todo mundo. Menos comigo. O que está acontecendo? Ele perguntou com o tom leve de quem chega para apaziguar. Débora virou para ele antes de eu poder responder. Seu carro arranhou o meu. Ela não quer assumir. Marcos olhou para mim. Esperou 1 segundo. E então disse as palavras que eu ainda ouço quando fecho os olhos. Helena, se você bateu sem querer, só pede desculpas. Não precisa criar caso no prédio inteiro. O saguão ficou em silêncio. Eu olhei para ele. 12 pares de olhos olharam para mim. Eu não bati no carro dela, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Helena. O tom dele era aquele que ele usava quando achava que eu estava sendo irracional. Paciente por fora, condescendente por dentro. Para de exagerar. Ou você pede desculpas agora, ou suma daqui e para de criar confusão. Suma. Essa foi a palavra que ele usou. Eu fiquei parada por 3 segundos. Olhei para Marcos. Olhei para Débora. Olhei para os vizinhos ao redor que desviavam o olhar, desconfortáveis, como se a cena fosse culpa minha. E então, virei as costas e fui para o elevador. Não disse mais nada. Não derramei uma lágrima. Apertei o botão do meu andar e subi. Só quando a porta do apartamento fechou atrás de mim é que eu encostei na parede e deixei os joelhos enfraquecerem por 1 segundo. Só 1 segundo. Depois respirei fundo, fui até a cozinha, enchi um copo d'água e fiquei olhando pela janela. Por fora estava calma. Por dentro, alguma coisa tinha decidido. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida dentro daquele prédio. E olha que eu passei 6 anos nele. Vizinhos que antes me sorriam no corredor agora davam bom dia com aquele sorriso curto, de quem está cumprindo o protocolo, mas preferia não ter cruzado com você. A dona Sônia do 7º andar, que sempre parava para conversar sobre as plantas do corredor, começou a entrar no elevador, olhando para o celular. O rapaz do 4º andar que me emprestava o carrinho de feira parou de aparecer. Na quinta-feira da semana seguinte, encontrei um bilhete embaixo da porta, uma folha de papel dobrada sem assinatura. Escrito à mão. Moradores pedem mais respeito à convivência do condomínio. Fiquei olhando para aquele papel por um longo tempo. Marcos não comentou o bilhete. Quando eu mostrei para ele, ele deu de ombros. Talvez seja sobre alguma outra coisa. E voltou para o celular. Aquela noite foi a primeira em que eu realmente não consegui dormir. Não era raiva, embora a raiva estivesse lá. Era algo mais fundo, mais desconfortável. Era a sensação de que eu estava perdendo a narrativa da minha própria vida. De que alguém tinha decidido quem eu era naquele prédio e eu não tinha sido consultada. Me levantei às 2 da manhã e fui para a varanda. O condomínio estava quieto lá embaixo. As luzes do saguão acesas, aquela luz branca de LED que deixa tudo com cara de hospital. Eu podia ver a entrada do subsolo pelo ângulo da varanda, a porta de ferro cinza pesada que abria com o cartão de acesso. Foi aí que eu vi. A porta do subsolo se abriu. 2 vultos saíram. Um deles era Marcos, o outro era Débora. Eram 2h20 da manhã. Eles não se tocaram, não fizeram nada que eu pudesse chamar de prova de nada. Só andaram juntos até o elevador, conversando baixo com aquela familiaridade de quem já não precisa mais fingir distância. Eu fiquei parada na varanda depois que eles sumiram. O vento estava frio. Eu estava descalça no chão frio do concreto e não percebi. Só percebi quando voltei para dentro e senti os pés gelados. Deitei de volta na cama. Marcos chegou 20 minutos depois, entrou devagar como se eu estivesse dormindo, virou para o lado dele e em 10 minutos estava roncando. Fiquei olhando para o teto e decidi que meu medo de saber a verdade tinha acabado naquela noite. Porque tem uma diferença entre não querer ver e não conseguir mais não ver. Eu tinha passado meses na primeira condição. Naquela noite mudei para a segunda. E quando eu mudo, eu não volto.
Na manhã seguinte, fui trabalhar como sempre. Respondi e-mails, participei de reunião, comi meu almoço na frente do computador. Por fora, tudo igual. Por dentro, eu estava montando um quebra-cabeça. Comecei pelo que eu sabia com certeza. Marcos e Débora se conheciam antes dela se mudar para o prédio. Não tinha outra explicação para a cena do saguão. Ele tinha tomado o partido dela rápido demais, com uma firmeza que não era de quem estava tentando ser justo. Era de quem estava protegendo alguém. A acusação do carro tinha sido o pretexto, mas o objetivo era me colocar em posição de errada perante o prédio inteiro, me isolar, me fragilizar. Por quê? Essa era a pergunta que eu ficava girando, e a resposta mais simples, a que eu não queria aceitar, era também a mais óbvia. Comecei a observar com mais atenção, não de forma paranoica, de forma metódica. Comecei a anotar horários, que horas Marcos dizia que saía para resolver uma coisa, que horas ele voltava, quantas vezes por semana ele descia ao subsolo buscar algo no carro e demorava mais de 20 minutos. Conversei com a Cida, a faxineira do prédio, numa tarde em que nos encontramos no corredor. Cida trabalhava no condomínio há 4 anos e sabia de tudo, como todas as faxineiras de condomínio sabem. Não perguntei sobre Marcos diretamente. Perguntei se ela havia notado alguma coisa estranha no subsolo ultimamente, se tinha encontrado alguma coisa fora do lugar nas áreas comuns. Ela ficou 1 segundo em silêncio, e esse segundo me disse muita coisa. Olha, dona Helena, ela disse baixinho, eu não gosto de me meter em assunto de morador. Eu entendo, eu disse. Não precisa me contar nada. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse quase sem querer. O subsolo tem câmera morta no corredor do fundo, todo mundo sabe, menos o síndico. E foi embora com o carrinho. Eu fiquei parada no corredor por um instante. Depois fui para a administração do condomínio. O administrador se chamava Rogério, um homem de 50 e poucos anos, com aquele jeito burocrático de quem lida com reclamação de vizinho o dia inteiro e já não tem mais paciência para drama. Eu cheguei na sala dele com calma, sentei na cadeira do outro lado da mesa e disse que queria fazer um pedido formal. Quero ver as imagens das câmeras do estacionamento e da entrada do subsolo dos últimos 30 dias. Ele franziu a testa. Isso é um pedido incomum. É um direito de condômina, eu disse. Está no Regimento Interno, artigo 12, parágrafo 2º. Qualquer morador pode solicitar imagens que envolvam sua unidade ou seus bens. Ele me olhou por cima dos óculos. E qual é o motivo? Meu carro apareceu com um arranhão que eu não fiz. Quero verificar. Não era mentira. Alguns dias antes eu tinha reparado, de fato, numa pequena marca no para-choque do meu carro. Tinha ignorado na época, achado que devia ter sido algum toque sem querer. Mas agora, aquele detalhe virava peça. Rogério anotou o pedido. Disse que ia levar para o síndico e que me responderia em 48 horas. Fui embora sem pressa. Naquela noite, no jantar, Marcos me contou que tinha fechado uma venda grande e estava de bom humor. Falou sobre o fim de semana, sobre querer ir a um restaurante novo que um amigo tinha recomendado. Estava animado, próximo, mais presente do que tinha estado em semanas. Em algum outro momento da minha vida, eu teria me agarrado naquela proximidade como prova de que estava errada, de que tinha imaginado tudo. Mas eu já estava do outro lado daquela linha. Sorri, concordei com o restaurante e passei o sal quando ele pediu. E não disse nada. 2 dias depois, Rogério me ligou. Disse que o pedido tinha sido aprovado pelo síndico e que eu podia passar para ver as imagens, mas acrescentou algo que eu não esperava. Dona Helena, o seu Antônio, porteiro da noite, pediu para estar presente quando a senhora vier ver. Ele disse que encontrou algo durante a verificação que ele acha que a senhora precisa saber. Fechei os olhos por um segundo. Pode marcar para amanhã, eu disse. O síndico tinha convocado uma reunião de condomínio para aquela semana de qualquer forma. O assunto oficial era a reforma da piscina e a questão do gerador novo. Mas Débora tinha pedido para incluir na pauta a questão do conflito entre moradoras, e o síndico, que odiava tensão no prédio, concordou achando que ia resolver tudo de uma vez. Eu soube da pauta pelo grupo de WhatsApp do condomínio e não disse nada. Marcos, quando viu, comentou na hora do jantar. Acho que você deveria ir e resolver isso de vez. Pede desculpas pelo carro, encerra o assunto. Vou estar lá, eu disse. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Interpretou como concordância. Não era.
Na tarde anterior à reunião, fui ao escritório da administração. Rogério me recebeu com o seu Antônio, que estava ali com um pendrive na mão e um olhar que misturava desconforto com determinação. Era um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, aquele jeito quieto de quem observa muito e fala pouco. Dona Helena, ele disse, eu trabalho nesse prédio há 8 anos. Nunca me meti em assunto de morador. Fez uma pausa. Mas o que eu encontrei aqui não é assunto de morador, é injustiça. E injustiça eu não consigo engolir. Ele conectou o pendrive no computador de Rogério e abriu os arquivos. A primeira imagem que apareceu era do estacionamento. Câmera com ângulo amplo, data e hora no canto. Débora aparecia sozinha, olhando para os lados, depois se abaixava ao lado do próprio carro com algo na mão. Dava para ver o movimento do braço, o arranhão no paralama sendo feito por ela mesma. Meu coração bateu forte, mas eu fiquei quieta. Seu Antônio avançou para outro arquivo. Isso aqui é do corredor de acesso ao subsolo. A câmera do fundo está com defeito, como a senhora provavelmente já sabe, mas essa da entrada funciona. A imagem apareceu. Data de 3 semanas antes da mudança de Débora para o prédio. Marcos, entrando pelo acesso do subsolo, não vindo do estacionamento. Vindo da rua, pelo acesso lateral que os moradores raramente usam. E 2 minutos depois, Débora entrando pelo mesmo acesso, 3 semanas antes de ela se mudar para o prédio. Tem mais, disse seu Antônio, e foi abrindo arquivo por arquivo com a paciência de quem guardou cada um deles com cuidado. 8 encontros. Todos no subsolo ou no corredor de acesso lateral. Todos em horários que Marcos tinha me dito que estava em outro lugar. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Quanto tempo você tem essas imagens? Perguntei. Desde que comecei a notar o padrão, ele disse. Faz uns 2 meses. Eu não sabia o que fazer. Mas quando vi o que aconteceu no saguão na semana passada, decidi que ia guardar tudo. Ele me olhou direto. Ninguém merece ser humilhado na frente de todo mundo por uma coisa que não fez. Eu assenti devagar. Seu Antônio, você estaria disposto a apresentar essas imagens na reunião de amanhã? Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, estou. A reunião de condomínio aconteceu numa quinta-feira à noite, na sala de convenções do térreo. Eram umas 25 pessoas sentadas nas cadeiras plásticas brancas, aquelas de empilhar, com um projetor velho na parede e o síndico Geraldo na frente com o caderno de pauta. Marcos veio comigo. Sentou do meu lado, colocou a mão no meu joelho quando nos sentamos, aquele gesto de marido solidário. Eu deixei a mão dele lá. Débora chegou 5 minutos depois, se sentou do lado oposto da sala, cruzou as pernas, abriu o celular. Não olhou para mim. A reunião começou com a reforma da piscina. Discussão sobre orçamento, sobre empresa contratada, sobre prazo, durações, perguntas. O ritual normal de reunião de condomínio. Depois Geraldo tossiu e disse, temos um segundo item na pauta. A questão entre a dona Débora e a dona Helena, referente ao incidente no estacionamento. Débora colocou o celular no colo, ergueu o queixo levemente. Antes de eu falar, disse ela, queria só deixar claro que não estou aqui para criar confusão. Só quero que o condomínio saiba o que aconteceu com meu carro. Alguns moradores acenaram com a cabeça. O clima era de quem já tinha ouvido uma versão da história e estava ali para confirmar. Foi quando seu Antônio se levantou da cadeira do fundo da sala. Com licença, Geraldo. A voz dele era calma, mas cortou o ambiente. Eu também tenho algo a apresentar. Faz parte do mesmo assunto. Geraldo franziu a testa. Antônio, isso é uma reunião de moradores. Eu sei, disse seu Antônio. Mas fui eu quem verificou as câmeras a pedido da dona Helena. E o que eu encontrei é relevante para essa pauta. Débora ficou absolutamente imóvel. Marcos, ao meu lado, se mexeu na cadeira. Geraldo, depois de um segundo de hesitação, acenou com a cabeça. Pode falar. Seu Antônio caminhou até o projetor, conectou o pendrive e ligou a primeira imagem sem mais preâmbulo. O estacionamento. A data. Débora agachada ao lado do próprio carro, fazendo o arranhão ela mesma. O silêncio que caiu naquela sala foi o tipo de silêncio que você consegue sentir no peito. Não é ausência de barulho, é presença de algo pesado. Alguém soltou um nossa baixinho. 2 ou 3 moradores se inclinaram para a frente. A dona Sônia do 7º andar ficou com a mão na boca. Débora não se mexeu, mas a cor tinha saído completamente do rosto dela.
Seu Antônio avançou para o próximo arquivo sem pressa. O corredor do subsolo. Marcos entrando. Débora entrando. A data de 3 semanas antes da mudança dela para o prédio. Eu não olhei para Marcos. Não precisava. Senti a mão dele sair do meu joelho. O projetor mostrou imagem após imagem. 8 encontros, datas, horários, os dois entrando e saindo pelo mesmo acesso. Quando seu Antônio desligou o projetor, a sala estava em silêncio total. Geraldo olhou para Débora. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Isso está fora de contexto, disse ela. A voz saiu pequena, nada parecida com a do saguão. Fora de contexto, repetiu seu Antônio com uma calma impressionante. Só repetiu as palavras sem ironia, sem raiva. Só devolveu. Marcos se levantou. Helena, eu posso explicar. Eu o olhei. Aqueles 3 segundos de novo, os mesmos 3 segundos do saguão. Depois desviei o olhar para o projetor desligado, como se ele já não fosse mais o assunto mais importante da sala. Porque não era. Geraldo, eu disse com calma, gostaria de registrar formalmente na ata que o incidente do arranhão foi fabricado e que ficou documentado pelas câmeras do condomínio. Peço que isso conste no histórico. Geraldo, ainda visivelmente atordoado, acenava com a cabeça enquanto escrevia. Débora pegou a bolsa e saiu da reunião sem olhar para ninguém. Marcos ficou parado por um momento, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa que reagisse de alguma forma que ele pudesse usar para redirecionar a situação. Eu não disse nada. Só esperei a reunião terminar. Nos dias que se seguiram, o condomínio inteiro soube. Não porque eu contei, porque 25 pessoas estavam naquela sala e nenhuma delas tinha a obrigação de guardar segredo. A história circulou pelo grupo de WhatsApp sem que eu precisasse digitar uma palavra. Débora colocou o apartamento para sublocar uma semana depois. Em menos de um mês, tinha sumido do prédio sem se despedir de ninguém. Marcos, na noite depois da reunião, veio com o tom que eu conhecia. Não o tom agressivo do saguão. O tom mole, aquele que ele usava quando precisava de alguma coisa. Helena, a gente precisa conversar. Eu sei, eu disse. Eu errei muito, mas eu quero tentar resolver isso. Fiquei olhando para ele por um momento. Pensei em tudo que ele tinha dito no saguão. A palavra suma. O jeito como ele tinha ficado do lado dela com tanta facilidade, como se eu fosse a estranha na história da minha própria vida. Marcos, eu disse, você não errou uma vez. Você construiu uma mentira por meses, me fez parecer louca na frente do meu prédio, e quando eu mais precisava que você fosse meu marido, você escolheu outra pessoa. Ele tentou falar. Eu continuei. Não estou com raiva de você agora. Já fui. Mas agora, eu só estou terminando. Na semana seguinte, entrei em contato com uma advogada especializada em direito de família. O apartamento estava no meu nome, comprado antes do casamento, e o regime era separação de bens. Juridicamente era simples. Emocionalmente não era simples coisa nenhuma. Não vou mentir sobre isso. Tinha noites em que eu ficava olhando para o lado vazio da cama e sentia o peso de 6 anos terminando. Não o peso de ter perdido o Marcos especificamente, mas o peso de ter perdido a versão da vida que eu achava que estava construindo. Mas tem uma coisa que eu aprendi naqueles meses. Dor e fraqueza não são a mesma coisa. Você pode estar doendo por dentro e ainda agir com clareza por fora. Você pode estar com o coração pesado e ainda saber exatamente o que precisa fazer. Isso não é frieza, é força. É o tipo de força que ninguém te ensina, que você só descobre quando não tem mais escolha. Marcos pediu para conversar 3 vezes. Na terceira, eu disse que já tínhamos conversado o suficiente e que a comunicação a partir dali seria só pelo advogado. Ele não implorou com palavras bonitas. Implorou do jeito que homens como ele imploram, com mensagens longas de madrugada, com aparições em lugares onde sabia que eu estaria, com recados mandados por amigos comuns dizendo que ele estava destruído. Cada uma dessas tentativas chegava até mim e passava, como água passando por pedra. Porque pedra não é insensibilidade, pedra é permanência. Algumas semanas depois, encontrei Dona Sônia do 7º andar no elevador. Ela segurou a porta quando me viu chegar, coisa que não fazia há meses. Helena, ela disse, quero te pedir desculpas. Eu deveria ter sido mais justa com você. Eu sorri para ela. Não precisa, Dona Sônia. Precisa, ela insistiu. A gente às vezes acredita na versão errada porque é a mais fácil. Fez uma pausa. Você é uma mulher muito mais forte do que a gente imaginava.
O elevador chegou no meu andar. Eu segurei a porta por um segundo. Às vezes a gente precisa ser, eu disse. E fui embora. Hoje, quando desço pela manhã para pegar meu carro, o saguão é o mesmo. O mármore frio, as luzes de LED, o porteiro no posto de vidro. Seu Antônio ainda está lá nas noites, e quando nos cruzamos ele me dá um aceno simples, daqueles que valem mais do que qualquer discurso. A vida no condomínio voltou a ser o que era antes. As pessoas me cumprimentam pelo nome. A dona Sônia volta a me falar das plantas do corredor. O rapaz do quarto andar voltou a me emprestar o carrinho de feira. E eu ainda moro aqui. No mesmo apartamento, com os mesmos móveis, com a mesma vista da janela que sempre gostei. Fui eu que fiquei. Meu marido disse para eu pedir desculpas ou sumir. E o que ele não sabia é que a mulher que ele estava tentando apagar era exatamente o tipo de mulher que não some, que observa, que espera, que age na hora certa, que não precisa de plateia para saber que tem razão. E no final, foi ele quem sumiu. Porque algumas pessoas confundem silêncio com submissão, confundem calma com fraqueza, e quando percebem o erro já é tarde demais. Ele me pediu para pedir desculpas ou sumir. Fiquei. E foi ele quem sumiu. Agora me conta nos comentários. Você é do time que confronta na hora ou do time que espera e age com calma? Se curtiu a história, deixa o like e se inscreve para acompanhar as próximas. Até o próximo vídeo.